Já de volta aqui com o programa Bem Assim, a gente vai para o nosso quadro Hora Mais Saúde, já recebendo aqui no nosso estúdio a jornalista Gabriela Garrido, que hoje vai trazer assuntos polêmicos também. Hoje o Bem Assim está bem polêmico, né? Bom dia para você, Gabriela, tudo bom? Bom dia, Forlane, tudo ótimo. Bom dia para você que está assistindo a gente agora. Eu venho sempre toda quinta aqui trazer, né, as notícias relacionadas à saúde durante a semana e muito tem a ver com a economia, porque hoje em dia, né, tudo, a pandemia misturou toda a nossa vida, mudou todos os cenários. Na realidade, mostrou que tudo está interligado e a gente precisa cuidar de tudo como um todo, não é verdade? Inclusive nós mesmos. Com certeza. Gabriela, você traz a primeira temática para a gente, então, para a gente falar sobre ozonioterapia. É um tema polêmico, está em alta, inclusive, e eu queria que você pudesse falar primeiro o que é a ozonioterapia. Então, a ozonioterapia, né, é uma terapia injetável à base de ozônio, que é uma substância que a gente encontra na natureza, né? Mas existem aí alguns mecanismos, instrumentos que fabricam para que a gente possa fazer algumas aplicações, né, e aí combater problemas reumáticos, dores crônicas, né, e ajudar a amenizar essas situações, inclusive fortalecendo o nosso sistema imunológico. Agora, o que acontece? Nesse caso da ozonioterapia, a gente teve uma ênfase com relação a esse assunto, que foi bem falado e debatido desde abril do ano passado, porque ele surgiu como uma terapia, e ela é usada, vale ressaltar, como uma terapia complementar em algumas doenças, como eu te falei, porque ela não resolve, ela ajuda de forma ali mais isolada, sabe? Mas o que acontece? Levantou essa hipótese de que poderia tratar a Covid-19. Veja bem, tratar, a gente sabe que até agora nada pode de fato curar a doença, né? Inclusive muita gente tem sequela da Covid-19. Eu mesmo tive e fiquei com a sequela com relação à circulação, às vezes a gente sente algumas dores nas pernas, então assim, é realmente muito ruim. Mas o que acontece? Em junho do ano passado, o prefeito de Itajaí, Santa Catarina, ele sugeriu que essa terapia deveria começar a tratar as pessoas lá de Itajaí. E isso gerou muitas controvérsias, porque até então, Forlane, a gente não tem muitas pesquisas relacionadas a isso que confirmem, né, a eficácia do tratamento. Então, assim, o Ministério da Saúde alega que não. Que não é comprovado, que não deve usar uma coisa que não é comprovada, né? E a Anvisa, por hora, diz que sim, por hora, diz que não. Há uma pesquisa já, Forlane, e vale ressaltar, que fala que a eficácia do ozônio serve como forma de sanitização dos ambientes. Então, eles ligam uma máquina, né? A gente já conhece. E essa máquina... desinfecção mesmo do ambiente, exatamente. Né? Isso a gente já conhece, de fato. Há uma pesquisa que, de fato, mostra, né, que foi feita pela USP, né, se não me engano, que inativa 99% do vírus nos ambientes. Agora, essa aplicação, como o prefeito de Itajaí menciona, que tem que ser retal, né, e aí muita gente já tem esse preconceito por ser retal. E aí, algumas pessoas chegaram a fazer, né, ainda não mostram os resultados fiéis da pesquisa. Coloca a gente numa dúvida tremenda. Mas em algumas situações de dor, que a Covid causa também, de inflamação, que a Covid causa também, e a ozonioterapia na prática trata, por que não na Covid não poderia ser usado como um tratamento complementar e não o principal? Então, para isso, eu separei uma entrevista para nós da biomédica Luana Lopes, que ela atende aqui em Maceió, trabalha com a ozonioterapia, para ela tirar essa dúvida para a gente. Pode ser? Pode ser. A gente mostra então um vídeo aqui para a gente, Josi, por favor. Oi, Gabi, oi, Forlane, muito obrigada, né, pelo convite para poder estar participando dessa questão toda, dessas perguntas sobre a ozonioterapia agora nesse nosso Covid, na nossa pandemia. Mas deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. A ozonioterapia, ela atua para minimizar, né, a atividade viral, ela não cura, ou seja, ela faz com que o paciente tenha uma reação inflamatória muito melhor, porque ele é um grande anti-inflamatório. A gente pega o oxigênio, o O2, né, oxigênio medicinal, e transforma em ozônio. Esse ozônio melhora a respiração celular de todas as suas células que estão ali no seu organismo, melhorando a respiração celular, melhora a proliferação das células e assim melhora também a produção de leucócitos,
que são as células de defesa. Então, essas células de defesa é que vai ajudar muito no processo desse paciente para uma melhora, tá certo? O gás, ele é um poderoso anti-inflamatório. Então, assim, a melhora desse paciente é muito mais rápida. Então, o uso da ozonioterapia, o uso da ozônio em pacientes do COVID tá dando super certo, eu super indico. Lembrando que não é como tratamento, e sim como um tratamento poderoso de preventivo para melhoração assim do seu sistema imunológico. Meninas, obrigada pelo convite, está esclarecida aí o uso do ozônio. Beijos. Lindona, Lua. Obrigada, viu, Lindona? A gente volta a se encontrar qualquer dia desses aí. Lua é minha amiga, adoro ela. Maravilhosa. Gabi, então, pois é, a Lua já deixou bem claro aí, né, que é um tratamento complementar. A gente, nesse momento que a gente vive, da situação da pandemia, que a gente já falou tanto em cloroquina, em azitromicina, ivermectina, enfim, esses coquetéis que têm sido lançados aí em busca do tratamento da Covid, muita insegurança ainda se tem em relação a isso, mas como deixou bem claro aí a Luana, é um tratamento complementar para melhorar dores, melhorar desconfortos, como outros tipos de tratamento também podem resultar com esse mesmo resultado, não é isso? E a ozonioterapia, antes da gente passar para a próxima notícia, ela já era usada no século XIX para tratar feridas e, no caso, restaurar, e a pele da pessoa funcionava muito bem já desde aquela época, né? Mas vale ressaltar também que para a indústria farmacêutica não é uma saída economicamente feliz para eles, porque eles têm uma estabilidade econômica isolada. Então, a indústria farmacêutica em ênfase, porque está vendendo muitos remédios, inclusive, eu já comentei aqui que ivermectina já tem estudos comprovados que não é eficaz, preventivamente não tem. Com certeza. Então, assim, a indústria farmacêutica não ganha se a ozonioterapia, de fato, tratar, mesmo que complementarmente, né? Não vai ser incentivado, eu acredito assim. Pois é, você sabe que até há pouco tempo atrás eu pude entrevistar o presidente do Conselho Regional de Farmácia daqui de Alagoas e ele me passou exatamente essas informações. Esse tratamento precoce com a azitromicina, com a ivermectina, enfim, cloroquina já nem se discute mais, não funciona, né? Você toma azitromicina se você, por conta da Covid-19, desenvolver alguma infecção pulmonar, alguma pneumonia, enfim. Mas aí a gente segue, vida que segue, a gente vem sempre passando informação, a gente está cumprindo com o nosso papel, não é? Com certeza, E aí você traz mais uma temática interessante para a gente, né? Em 2020, problemas de visão causaram perda de aproximadamente 410 bilhões de dólares em produtividade no mundo. Nossa Senhora! Com certeza. Foi um estudo publicado no The Lens Global, né? É um estudo do exterior, então a gente pensa da seguinte maneira, poxa, eu nunca tinha prestado atenção em realmente como os problemas de visão poderiam estar ligados à economia. E achei esse artigo essa semana, dei uma lida, e é muito legal porque 25 países se uniram em torno de um estudo para ser executado só em 2030, né? E nesse estudo eles querem elaborar planos para mudar esse cenário. Por quê? Muitas pessoas que estão em vulnerabilidade social, em baixa renda, até mesmo crianças, que eu vou citar o caso aqui, como poderia ser resolvido, eles não têm assistência, muitos desses países, né, subdesenvolvidos, não têm assistência de um oftalmologista, por exemplo. A gente vai já mostrar um gráfico que mostra a diferença para países mais endinheirados. Mas o que acontece? Vamos supor, no caso de uma criança que sofre de problema de visão, não tem constatado que sofre desse problema, né? Aí ele vai lá, coloca um oftalmologista à disposição e pode até mesmo, através desse plano, doar um óculos para a criança. Então, assim, a gente tem um diagnóstico e tem um tratamento. Hoje em dia, a gente não tem isso, sabe? Então, assim, no último ano, cerca de 1 bilhão de pessoas apresentavam um problema de visão não tratado. Acreditem se quiser, 90% desses casos no mundo, eles poderiam ser tratados com tratamentos já existentes de baixo custo, gente. Então, assim, o que é que está faltando na realidade é o que eles estão fazendo. Embora demore para se colocar em prática só em 2030, vale muito a pena ressaltar isso aqui, porque de fato vai resolver, é uma coisa de baixo custo. Então, o que é que está faltando? Planejamento.
né? Planejamento, tratamento precoce também, né? A gente Isso. prevenir, na realidade, vamos prevenir que problemas de saúde ocular aconteçam. A gente tem aí o gráfico que você trouxe, inclusive, para nos mostrar. Isso. Mostra aí, olha só, países de baixa e média baixa renda, um oftalmologista para cada 1 milhão de habitantes. E em países mais desenvolvidos, endinheirados, né? Isso. 76 oftalmologistas para cada 1 milhão de habitantes. Olha só, que triste, né? E aí, a gente tem mais alguma imagem além dessa? Não, esse é um gráfico mais geral, tá? Que eu produzi para vocês. No sentido de, quando eu falo de países de baixa e média baixa renda, eu dou o exemplo, por exemplo, mais no contexto geral, da África subsaariana, porque essa é uma realidade que já acontece lá, tá? A gente vê, por exemplo, um público mais idoso, que é um público que está perdendo a visão aos poucos, né? Esse pessoal, por exemplo, eles precisam de uma reabilitação, uma readaptação ao cenário que ele está vivendo. Então, é um trabalho conjunto, né? E um planejamento que não existe, até porque há esse déficit de profissionais lá, né? E aqui é muita disparidade, gente. Imagina, de 1 para 76, né, por milhão. Então, assim, realmente é uma realidade que tem que mudar aí e que a gente espera que esse plano seja de fato colocado em prática e não seja deixado de lado ou engavetado, né, até 2030. Com certeza. Outro tópico que você vem trazendo então aqui para a gente discutir, governadores do Nordeste assinam carta contra fim do piso para a saúde e educação. Exatamente. Torna-se muito mais difícil agora a aprovação dessa PEC, que ia ser votada hoje, mas vai ser votada agora na semana que vem. O assunto continua a ser muito discutido lá em Brasília, principalmente, mas o que acontece? Para os governadores aqui do Nordeste, o objetivo é a vacinação em massa, fortalecimento do SUS, enfim, também a aplicação de recursos aí para o auxílio emergencial. Mas o que tem de diferente nisso tudo, né? Porque o Paulo Guedes, ele quer criar um mecanismo para controle do aumento de despesas em momentos de crise nas contas públicas, né? Então, essa PEC vai favorecer o quê? Vai deixar mais livre, né, para a União, estados e municípios aplicarem esse dinheiro onde requer mais, né? Por exemplo, não só para saúde e educação, se tem um déficit ali para a área de vacinas, vai destinar aquilo. Então, vai deixar mais livre para isso também. Então, são dois assuntos que estão andando juntos aí para se decidir no mesmo dia, tá? Então, como eu falei, a posição contrária desses 9 estados inviabiliza aí a aprovação do dispositivo. Acho que a gente vai acompanhar isso na próxima semana. Provavelmente, eu não sei se vai ser aprovado, né? Eu acho que está mais para não. Pois é, olha só, quando a gente fala sobre o fim do piso, né, de categoria, no caso 2 categorias, a gente infelizmente se depara com a desvalorização mesmo profissional, né, que a gente espera que não aconteça, né, mas é o que a gente infelizmente tem visto acontecer quando isso acontece, quando esse tipo de medida é adotada, né? A gente vai acompanhando, então semana que vem você traz o desdobramento dessa questão, tá? Agora, uma outra questão já envolvendo também a economia, né? Perder medo de lidar com dinheiro melhora a saúde mental, olha. E eu não duvido, viu, Gabi? Pois é, qual a sensação que a gente tem quando a gente paga boleto, né? Você deve ficar super satisfeita, né? É uma sensação maravilhosa. Fechei as contas do mês todo, oh, coisa boa, né? Pois é, gente. Como é que você se sente quando paga a conta em casa? Muita gente não consegue dormir, muita gente a gente vai ver os sintomas aqui, porque na realidade isso é uma síndrome, faz parte de uma doença realmente, é patológico. A gente se martirizar demais, olha aí, os nossos sintomas, fobia financeira, sintomas mais comuns, náuseas, tontura, aumento da frequência cardíaca, transpiração, tremor, tensão muscular. E aí a gente adiciona que todos esses sintomas fazem parte da ansiedade para a gente querer pagar as contas. Enquanto a gente não paga, a gente vai ficar dessa maneira. Mas aí, por que eu estou falando nisso? Porque recentemente, né, um estudo chamado Bolso do Brasileiro, que foi o Instituto Locomotiva em parceria com o Speed que fez, mostrou que, de fato, muitas pessoas têm esses sintomas.
e acabam protelando as contas para pagar. Alguns dos comportamentos envolvem também não querer olhar o extrato bancário, não olhar o preço antes de comprar. E essa educação financeira, a gente sabe que a gente não tem essa matéria na escola, né? Que eu acho um erro, viu? Um erro, eu também, Pois é, eu acho que com os certeza. países, para se desenvolverem mesmo, acho que a gente... E essa pandemia, né, Gabi, ela veio exatamente para mostrar o quanto que é necessário a gente se planejar. A gente, olha só, o quantas pessoas foram pegas de surpresa, evidentemente, mas que não tinham o controle de ter alguma emergência em casa para poder respirar alguns meses, né? Infelizmente. Infelizmente. E aí a gente precisa, para reverter essa situação, a gente precisa pensar, planejar como que aquilo fosse uma coisa benéfica. Porque é benéfico de fato, porque a gente só enxerga os números, não a qualidade dos nossos sentimentos naquele momento. Então ele pede simplesmente para reverter. Reconhecer os erros do passado, onde eu posso estar errando, né? Perceber que aquilo pode, esse negacionismo, ele pode levar a uma situação pior. De fato, separar um tempo para o autocuidado, porque aí vai prevenir de desenvolver doenças mais sérias como a depressão e até mesmo o suicídio. Então, perceba como que o dinheiro, nesse momento, ele é essencial para o nosso bem-estar. E mostrou aqui que entre a população acima de 60 anos, o índice dos que têm dificuldades financeiras como empecilho para o bem-estar sobe para 70%, ou seja, a gente está falando de idosos, né? Então, mente sã, corpo sã. Então, a gente precisa sempre pensar dessa maneira, especialmente para os idosos que estão sendo bem acometidos pela Covid-19. Vocês precisam ficar bem aí mentalmente, né, Paulane? Pois é, então, olha só, dinheiro traz felicidade e saúde? Depende. É verdade, depende mesmo. Depende mesmo. Pois é, a falta dele com certeza traz muita preocupação e infelizmente o índice de melhora da nossa vida cai bastante, não é isso? Com certeza. Gabi, muito obrigada pela tua participação aqui no Bem Assim. A gente volta a se encontrar semana que vem, tá bom? Tudo certo. Tchau para vocês, até a próxima semana, gente. E a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, porque a gente vem trazendo para vocês a economia prateada no próximo bloco. Já ouviu falar nisso? A gente vai discutir aqui daqui a pouquinho.